Olá pessoal, olá famílias, muito boa noite a todos vocês. Eu sou Júnior Buranello, sou psicoterapeuta, trabalho com dependência química, recuperação de pessoas que buscam viver a sobriedade, famílias que estão perdidas dentro do sofrimento, da solidão causada por esse contexto tão adoecedor que é a dependência química, afetando inúmeras famílias aí ao redor do Brasil, ao redor do mundo. Tá? Pessoal, antes de mais nada, que gostaria de convidar vocês a se inscrever no canal, para você que ainda não é inscrito, para você receber toda quarta-feira nós lançamos os vídeos aqui nesta plataforma altamente direcionada para você familiar que sofre com o seu ente querido e para você dependente químico que busca, que visa a recuperação, tá? Então são conteúdos diversos, falamos vários temas interessantes aqui para realmente trazer uma direção, dar um norte para aquela pessoa que ainda sofre. E hoje, pessoal, o tema desse vídeo é divórcio com uma substância. E por que você colocou esse tema aí, Júnior, meio polêmico, o divórcio com a substância? Hoje eu vou falar sobre o processo de recuperação e a sua complexidade, entendendo um pouco essa contextualização do uso, que é essa criação, esse laço de ligação entre o dependente químico e a substância, como nós falamos dentro das salas de narcóticos anônimos, em reuniões terapêuticas, a sua substância de preferência. Todo dependente químico, ele, assim como você que se casou, que hoje está casado, casou com uma pessoa, já passou pelo processo do relacionamento, já até passou por um divórcio, você vai entender muito bem essa contextualização do uso, que é realmente a relação ali, afetiva, emocional criada entre o dependente químico e a sua substância de preferência. Então eu vou fazer uma análise, fazendo uma analogia com relacionamentos amorosos, para você entender o quão complexo é para o dependente químico viver essa recuperação, porque tem uma ligação afetiva com a substância. Então vamos lá, pessoal, vamos entender o contexto inicial do uso. Bom, esse dependente químico, ele começa a ter os seus primeiros indícios, que ele vai saboreando o gostoso, a relação afetiva com as drogas, onde você vai conhecendo o desenvolvimento dessa relação. Então ele tem o primeiro contato ali geralmente com o álcool, com uma maconha, que são as substâncias que nós chamamos de porta de entrada para outras drogas, que são um carro-chefe, na verdade, que vão dar acesso a esse ser humano a conhecer outras substâncias com poder destrutivo muito maior. Claro, até fazendo um parênteses aqui, toda droga ela tem seu poder destrutivo, já tem vídeos aqui nessa mesma plataforma que eu falo sobre o problema, a dificuldade do tratamento com álcool, que a substância, o álcool, é uma das drogas mais perigosas, a maconha, que é um potencial agravante para quadros de esquizofrenia e por aí vai. Mas são conhecidas como as drogas iniciais e de iniciação. E aí, é como se fosse aquele primeiro contato, aquele adolescente conhecendo o universo, ter a primeira namoradinha, só ficando, conhecendo, gostando, ganhando gosto, e aí até ele chegar, fazendo os primeiros contatinhos, com a substância. Logo, ele vai desenvolver, sentindo ali uma carência afetiva, criando esse laço, de interesses, no qual a droga, sim, ela traz uma atratividade boa, gera uma recompensa, gera um prazer, e essa pessoa vai se relacionando. Na grande maioria dos casos, sempre há uma substituição, no qual ele conhece uma substância, conhece uma pessoa que atrai ele muito mais, que é uma mulher mais bonita, um rapaz mais bonito, nossa, essa relação com a substituição de uma substância por outra, no qual ele encontra no crack, na cocaína, na anfetamina, no êxtase, no LSD, uma atração muito maior que gera a esse cérebro uma recompensa, um prazer, aquele pico de dopamina aumenta. E aí aquela relação que estava ali inicial, que ele tinha já uma atração pelas drogas, começa a fortalecer, criar raiz. Então ele encontra, que é aquela fase da experimentação e depois a fase da construção da dependência, no qual é a manifestação dos indícios que há uma relação ali sendo construída.
Tá? Então, quando nós falamos, né, nessa relação de divórcio com a substância, é fato você entender que há uma alteração de sentido. Como assim, Júnior? Né? Essa pessoa ela vai começando a desenvolver, né, hábitos diferentes, né? A sua relação emocional com tudo, né, com família, com amigos, trabalho, a relação amorosa com, né, com uma pessoa do outro sexo, do mesmo sexo. Essa relação amorosa começa a perder sentido, no qual as pessoas começam a perceber que a construção desse novo hábito, né, adaptado, a neuroadaptação, essa pessoa começa a ficar intoxicada mentalmente. Sabe aquela relação ali que começa a ficar tóxica? A pessoa não gosta dos amigos, a pessoa não gosta da família, não se dá bem, né, com o pessoal do futebol dele, não se dá bem com as amigas lá do trabalho. Então ela vai tomando conta e afastando ele das suas relações, que é a evolução, que é a fase da manifestação da dependência. Então essa relação começa a surtir um efeito, né, alterando a estrutura ali emocional dessa pessoa e as suas relações afetivas, aonde a família vai descendo nesse pilar ali, nessa pirâmide de prioridades. A droga vai começando a subir. As relações interpessoais, trabalho, amigos, todo esse contexto, essas relações vão perdendo força. E a relação afetiva que vai se criando com a substância vai tomando conta da mente, né, do corpo, da alma, das emoções desse ser humano. Logo, havendo essa inversão, né, nós precisamos, né, quando nós percebemos, quando a família percebe, quando a pessoa percebe, é uma das partes mais complexas, que é gerar o conceito de aceitar que aquela relação, ela ultrapassou todos os limites, que já tem prejuízos e não mais ganhos, que não tem mais recompensa, que não tem mais prazer, que aquela breve lembrança, né, aquela lembrança daquela relação no início, como era gostoso, a gente saía junto, a gente, né, se relacionava com outras pessoas, né, você tinha um bom convívio, você falava, você conversava bem, você até trabalhava. Opa, hoje a droga ela tomou conta de todas as suas relações, afastou você do contexto social, né? Desenvolvendo em você transtornos mentais, transtornos emocionais, causando isolamento social, no qual você não consegue mais se relacionar com mais ninguém. Ou seja, as pessoas não perderam o sentido na sua vida. Até a sua vida perdeu sentido. A droga é a única resposta que dá a você, né, um sentido, mesmo que doloroso. É uma associação próxima à dor. Então, realmente, essa relação, ela se tornou tóxica, se tornou doente, uma relação doentia, obsessiva, compulsiva, né, que está fazendo mal para você. E aí é o momento do divórcio, né? Esse é um momento doloroso, que muitas pessoas vão passar por esse momento, encontrar essa mudança dentro de uma clínica, dentro de uma comunidade terapêutica, como nós estamos fazendo aqui com alguns pacientes na Estrela da Manhã aqui em Assis. Você, o seu ente querido, não sei qual clínica que ele está, né, mas você provavelmente deve estar evidenciando essa dor do afastamento, onde essa pessoa, ela nega a realidade, ela nega as condições que a droga deixou ele, no qual ele não sai de casa, não trabalha mais, não consegue se relacionar mais com ninguém, não tem interesse na vida, as relações perderam força. Então, é esse processo de divórcio, nós precisamos entender. Primeiro ponto, avaliar, né, os danos. Né, essa que é a parte da aceitação. Peraí, né? Porque enquanto nessa balança das perdas e ganhos não for as perdas não forem maiores que a recompensa, do alívio, né, dessa sensação de fuga, né, de alívio imediato, né, de uma brevezinha recompensa de prazer, isso tudo não perder força e essa pessoa realmente conseguir otimizar, né, colocar na balança decisória as perdas, os danos, os prejuízos, tudo que a droga vem causando com ele, ele não vai conseguir entrar nesse processo de iniciação do divórcio. Né, geralmente fala assim, olha, né, porque ele até pode ficar uns dias ali remoendo, é como se fosse uma relação mesmo, né, você vai lá, você fala assim, acabou, não quero mais, de repente ele fica 2 dias sem, aí ele fala assim, ai, que saudade dela, que saudade da minha droguinha, que saudade daquilo que supre minha carência, que saudade daquilo que preenche vazio, que dá sentido a essa vida sem sentido.
né? Essa tristeza, essa depressão, essa ansiedade. Então, o primeiro passo é avaliar esses danos. Segundo passo é a pessoa realmente entender todo esse processo doloroso que ela vai ter que entrar, né? Logo, aprender a viver sem a substância, que é os quadros de abstinência. Agora você vai ter que lidar com isso. As crises de ansiedade, crise depressiva. Logo você avança também para essa questão da sobrevivência sem a substância. Ou seja, quando der as lembranças, quando o seu cérebro recordar, quando você passar num lugar e ele já fala assim, opa, lembra daqui? A gente frequentou muito aqui, né? Aquelas famosas biqueiras, né? Os bares, né? Associações de uso, o padrão, a construção psicológica, essa relação ali que você tinha, nossa, porque foram anos, né? Essa construção da adaptação, da neuroadaptação, da relação, da construção emocional, psicológica, a psicologia do uso, isso aqui é a parte mais difícil de se construir, fora a abstinência física, né, causada, a falta da substância, as crises físicas, são a parte mais dolorosa, é essa relação psicológica com a droga, onde a pessoa tem que aprender a lidar com a dor da ausência. A droga faz a pessoa sofrer. A falta da droga faz a pessoa sofrer. Ela não consegue, como dizer para uma pessoa que passou tanto tempo ali tendo a sua droga como a sua aliada para suprir carência, para suprir relações, para dar a ela sentido à vida, para que ela, né, entenda os seus sentimentos ou consiga anular, congelar os seus sentimentos, as suas dores, os seus traumas. Você dizer para ela assim, agora você não tem mais a droga. Então isso gera uma dor emocional muito grande. E muitos não conseguem sobreviver a essa fase, né, no qual ele fala, não estou suportando, não estou aguentando esse sofrimento, a dor pela ausência. Isso tem que ser suprido com outras coisas, a aproximação familiar, a um encontro com alguma espiritualidade, religião, qualquer que seja, né? O encontro dele dentro de terapias, no qual ele vai avaliar os seus sentimentos, avaliar as suas emoções, aprender a fazer uma leitura emocional, começar a dimensionar, né, o que é mais importante. Olha só, elevar os valores adquiridos dessa vida. A espiritualidade faz isso, né? Quando você tem uma leitura bíblica, por exemplo, né, ela dá um sentido de que existem valores, que a vida é sobre valores. A aproximação familiar também faz a pessoa ir resgatando dentro desse processo abstêmico, entendendo, né, que por mais doloroso que seja a falta da droga, ela tem pessoas que podem suprir essa carência. Mas o processo é longo, o processo não é tão simples assim. Por isso que muitas pessoas ainda continuam escolhendo voltar para a dor, porque a dor é o ambiente que ela mais se familiarizou. Entende? Sabe aquele relacionamento tóxico, que a pessoa mesmo apanhando, ela volta? É isso. Mesmo tendo prejuízo, é o ambiente que ela aprendeu a viver. Ela se adaptou, o cérebro dela se adaptou com a dor, afastou-se do prazer e se aproximou da dor. Os prejuízos, mesmo sendo tantos, ela ainda não consegue imaginar a vida dela sem aquele contato direto. É um relacionamento abusivo, onde a pessoa não vê mais sentido e ela escolhe voltar para a dor, onde muitos recaem nesse processo. Logo, aquelas pessoas que evoluem, que conseguem permanecer no processo abstêmico, visando a sobriedade, conseguindo reconectar-se com si mesmo, né, o encontro interior, o autoconhecimento, esse processo envolve outras atividades, criar novas habilidades, desenvolver habilidades sociais. Tem um vídeo aqui no canal que eu falo sobre isso, que a dependência química afeta essas habilidades. Então a pessoa precisa se recuperar emocionalmente, recuperar e construir novas relações, criar novos hábitos, buscar nova maneira de viver. Não é como você faz um relacionamento quando você termina. Pô, você passa ali e fala, nossa, os meus amigos eram os mesmos amigos dela. Os lugares que a gente frequenta, os mesmos lugares que ela frequenta. E agora, o que eu faço? Ó, vida, né? E aí você precisa encontrar, né? Mudar de clube, mudar de academia, né? Criar um novo hábito, começar a jogar um futebol com o pessoal, né? Fazer novas amizades, buscar novas situações para você viver, né? No caso da dependência química, participar de grupos de NA, participar de uma igreja da sua escolha, né? Encontrar um sentido, ir habituando a sua mente a fazer com que ela entenda esse relacionamento. Olha só, por mais que eu sofra nisso, ele não está dando mais. Eu não suporto mais a dor da presença, sofro pela ausência, mas quando nós estamos perto, é sofrimento.
Então, é criar novos hábitos, a construção de uma nova maneira de viver, é encontrar na dor um sentido para essa nova vida. Esse é, matematicamente falando, sistematicamente falando, a dinâmica do divórcio com a substância, onde você encontra na dor um sentido de recuperar a sua vida. Por mais que doa, pessoal, sempre há uma saída, sempre há, uma luz no final do túnel. Basta você encontrar esse sentido, encontrar o que motiva a sua mudança. Não sei se é os seus filhos que ficaram, se é a sua família que perdeu força, mas você precisa realmente reencontrar-se com si mesmo. E esse processo, sim, é um processo de escolhas. A primeira parte é você admitir rendição e se recuperar o seu emocional. Encontre sentido, encontre uma alternativa, sempre há uma alternativa. Busque ajuda se você não está conseguindo sair sozinho, desse fundo do poço que nós falamos, tá? Mas sempre há uma saída. Não desista de você mesmo. Mais uma vez, gostaria de agradecer a você que ficou até o final do vídeo. Compartilhe o vídeo, mande para os seus grupos de apoio. Um beijo no coração do pessoal da Estrela da Manhã. Tamo junto, Famílias, muito obrigado. Deus abençoe a todos.